Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Guilherme Zawitch, criador do Projeto Break. Estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. Cris Dias é programador, comunicador e criador carioca. Vive há mais de 10 anos em São Paulo e já trabalhou em várias empresas de tecnologia e agências de criação. Hoje, comando Boa Noite Internet, um podcast newsletter semanal sobre os mais variados assuntos. Também é sócio da Ampere, mídia de áudio criativo, e convidado de honra no Braincast. E ainda adora dar dicas de livros, filmes e séries. Cris Dias, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, pô, eu vou roubar essa apresentação aí. Todo mundo pergunta, e aí, Cris, fala de você? Eu falo, não sei falar de mim, então vou roubar aí, vou salvar uma cópia dessa apresentação. eu te mando pelo WhatsApp, cara. Tentei resumir ao máximo aqui o seu extenso currículo. Isso, show. Esse é o meu problema, resumir ao máximo, é aí que eu falho. É tempo, a gente vai falar de tempo tudo hoje, começou... Cara. Tempo é um assunto... o Big Bang lá atrás, é isso, foi fácil. Show, legal, obrigado pelo convite. Obrigado você, Cris. E, Cris, você comentou algumas vezes, né, nas newsletters, da convivência em família e suas filhas. Você curte cozinhar? Onde entra o café da manhã? E aproveitando um gancho lá que foi piada no Braincast, a Air Fryer serve para refeições matinais? Boa, cara, a Air Fryer, ela é a NASA na sua cozinha, né? E ela produz o melhor café da manhã que existe, que é a pizza do dia anterior. Então, eu descobri, inclusive, quando eu falei disso nas redes sociais, que há uma divisão, que tem gente que come a pizza fria, que acha que o gostoso, que o correto é comer a pizza fria você, olha aí, e eu não. Eu levanto a mão aqui de pizza fria. Eu requento ela na Air Fryer, ela fica melhor do que quando chegou na pizzaria e faz. Mas eu, aqui em casa, tenho, se perguntou das minhas filhas e tal, a gente tem uma coisa curiosa, boa, não sei se é boa ou se é ruim, que todo mundo dorme tarde, acorda tarde, e eu durmo cedo e acordo cedo. A minha filha mais nova agora estuda de manhã, então beleza, ela tem que acordar, sair correndo, aquela adolescente que pula da cama já para ir para a aula, mas no geral todo mundo vai dormir tarde e acordar tarde. Então, e no meio de 2020, lá a quarentena no último, a minha mulher tava, indo dormir muito tarde e a gente brincava que era o feitiço de Áquila, assim, a gente batia a mãozinha no quarto e eu brincava com ela, falou assim, pode dormir que agora eu tomo conta da internet. E aí o café da manhã para mim virou uma rotina do meu momento de silêncio. Então eu vou lá, faço o café na bialetezinha, aí como uma torradinha e tal, enquanto tá fazendo, e aí eu pego a caneca, eu vou pro sofá, tem um sofazão na sala, e a melhor parte para mim é ficar esperando o café esfriar um pouquinho, para não queimar a língua, e aí ficar olhando as notícias do dia, o celular e tal, assoprando a canequinha para ver se... E eu gosto de tomar num canecão, né, caneca gigante, que eu gosto disso. Eu vou, dou aquela sopradinha, aí sinto a temperatura do bafinho que vem de volta, o aroma, fico ali, e aí quando chega, agora a temperatura tá boa, e aí nisso fica, sei lá, nesse processo todo, 15 minutos, sei lá, entre fazer e esfriar e tal, e é legal. E aí, semana passada, minha mulher acordou junto comigo, e aí eu fui, fiz o café, não sei o que, aí eu sentei no sofá e ela ficou do meu lado, linda, romântica, ela me mostrando coisas no Instagram, memes, gatinhos, bichinhos e tal, e eu desesperado, assim, eu sou horrível, eu sou uma pessoa horrível, porque eu quero ficar aqui o meu momento, eu tenho coisas para fazer, eu preciso, porque aí eu espero a cafeína bater, quando a cafeína bateu, o notebook já está do lado, eu começo a escrever descontroladamente, eu tenho aquela corrida de, sei lá, 2 horas enquanto a cafeína está no pico, para eu produzir o filé do dia, e eu assim, eu não posso falar para ela sair daqui, porque eu sou um péssimo marido, mas esse é o meu momento e tal, e aí eu fiquei dando risada da minha desgraça, mas o café da manhã para mim é sozinho, e eu gosto disso, eu valorizo esse momento de manhã, tanto que acaba me atrapalhando coisas tipo exercício e tal, porque eu quero fazer esse ritual, eu quero bater a cafeína e tal, e aí para encaixar exercício é uma ótima desculpa para não fazer exercício. Pô, legal, cara, sensacional saber essa história aqui ainda no Projeto Break. Você tem a bielete grande, tamanho família? Que para mim é porção individual. Depois que eu comprei, eu vi que ela é 6 xícaras, mas são 6 xicrinhas, né? E eu boto...
Eu não boto pó até a boca, eu boto tipo metade do que eles recomendam de pó. Sim. Então fica um café meio aguado. E outra coisa é que eu tenho muita sensibilidade à cafeína, estimulantes em geral. Então eu tenho que... É o único café com cafeína que eu posso tomar durante o dia. O resto do dia tem que ser descafeinado, senão eu não durmo, Sério? tem labirintite e tal. Uau. Então de manhã, assim... É fazer valer, assim, esse é o café que vale, esse é para eu aproveitar, porque os outros, assim, eu descobri o descafeinado processo suíço, que o gosto é igual ao normal, nem sinto a diferença e tal, mas é isso, o da manhã tem cafeína. Mas o que é o processo suíço? Ele é o processo cápsula? não suíço, que deve ser o processo, sei lá, americano, ele tira a cafeína dando um jato de amônia no café, que aí a amônia cola nas moléculas de cafeína e tira a cafeína. Só que aí fica com um retrogosto de amônia, fica um gostinho ruim. E o processo suíço, ele é água fervente, não sei o que, só envolve água. Gostinho de mijo quase, um gostinho de mijo, show. E um gostinho de arrependimento, fala, não. E em processo suíço não, ele é só água fervente, eu não sei exatamente como é, mas eu sei que é isso. O importante é ele só usa água. Então ele não fica... Eu não noto a diferença. E aí a Biela te... Mas aí você compra em pó e faz na moquinha também? Sim, igual. Inclusive, às vezes eu misturo, eu faço um meio a meio com cafeína, eu posso sem cafeína, para dar aquela... para eu não ficar louco. Eu começo a ter aquele tremelique no olho, quando eu tenho aquilo, é o corpo falando, olha, se você continuar assim, você vai ter labirintite. E aí, dito e feito. Aí se eu beber, tipo, Coca-Cola, no dia seguinte eu tô mal de labirintite. Mas é raro, eu tenho, sei lá, 1 ou 2 vezes por ano, também não é toda hora, porque eu aprendi o meu limite ali, onde eu posso ir, onde eu não posso ir e tal, então eu convivo com isso há uns 10 anos aí. Cara, isso é legal, é interessante, né? Você falou da sua esposa, comigo é o meu filho. Eu sempre também fui de acordar cedo e preparar um café, mesmo super cedo, assim, é o meu momento, né? Aquela paz, o silêncio, ainda as obras não começaram, não tem barulheira, a orquestra de cachorros do bairro não deram alô. Mas agora com filho é impossível, porque toda vez, cara, amanhã eu vou acordar às 5h30, preciso terminar esse trabalho ou ler sobre alguma coisa, eu ponho a caneca na mesa, ele abre a porta da cozinha. Bom dia, papai. Ele me escuta, não tem jeito. É isso. Eu não consigo mais. A minha mais nova tem 9, ela, quando era pequenininha, ela era mais do meu horário. Mas aí eu acho que para acompanhar a mãe e a irmã, ela foi indo pro turno da noite. Mas tem dia que ela acorda, e ela estuda de tarde, então beleza. Tem dia que ela acorda, sei lá, na MHCD, 9 horas. Mas é isso, eu tô lá, focado lá, né, espancando o teclado, que nem eu falo, e ela vem e tal, e aí eu assim, eu não posso expulsar ela e tal. Mas várias vezes falei, vai lá pro seu quarto, fica vendo o YouTube lá e tal, porque eu preciso trabalhar aqui, quando eu tenho prazo alguma coisa. Porque também eu estou falando com você do meu quarto escritório, mas por causa dessa história de horário, eu não consigo pegar aqui cedo, minha mulher tá dormindo. Então eu achei o jeito, que é o sofazão, eu tenho aquele apoio de notebook pro colo, boto o notebook, né, para ficar na altura e para não esquentar o colo e tal. E boto fone de ouvido e vou. Mas é isso, eu sou bem chato no mau sentido, com interrupção, assim. Eu acredito muito nos males, né, de ser interrompido no processo criativo. E a analogia que eu uso é o Vanderlei Cordeiro de Lima na Maratona de Atenas, né? Que ele estava liderando, o cara puxou ele de lado e ele voltou em primeiro lugar. Então eu brinco assim, é rapidinho, é a pessoa que o maluco lá, o padre maluco. E eu comparo com a pessoa que cutuca seu ombro e fala, é rapidinho, só te interromper rapidinho, mas assim, ele voltou em primeiro, ele terminou, sei lá, 2 minutos atrás do primeiro colocado, porque não você quebra o ritmo, você tá no raciocínio e tal, então eu sou meio na linha da interrupção. Mas agora a gente vai literalmente amanhã voltar para o coworking, a gente refez o contrato que a gente tinha com o coworking antes dessa pandemia, não vai ter obra, não vai ter nada, e aí eu vou ter meu ambiente isolado lá e não vou poder mais reclamar. Aí eu vou ter que ser produtivo, não tem mais desculpinha, e chegar em primeiro. Gostei dessa analogia. Cara, você falou eu ia te perguntar isso na sequência, né? Porque você é super multitasking, assim, então você é cafeinado naturalmente, porque você só pode tomar um café. Que eu ia te perguntar o que te mantém ligado. Você curte cafeterias, você frequenta, curte cafés, chás, como é que é essa parada? Cara, por causa dessa história da labirintite e tal, eu tive que descobrir chás. O cara que era meu sócio, o Marcel, me deu de presente, ele foi na África do Sul, ele trouxe um chá de ruibos, que é uma erva
típica da África do Sul, que é bem Sim. gostoso, é zero cafeína. O sabor não tem nada a ver com café, mas é um sabor legal. Eu já tentei chá verde, chá branco, mas sei lá, não rolou. E o Rooibos acabou rolando. Aí eu achei aqui em São Paulo um chá de Rooibos que vem com carocinhos de açúcar de caramelo, aí dá uma graça a mais. E eu gosto de café do ambiente, e aí eu acabo fazendo isso muito lá no coworking, que eu brinco, eu não sou interrompido, mas eu não tô sozinho, não é solitário. Então tem sempre gente em volta passando. Quando eu vou literalmente pegar o café na cafeteira, ou água, ou o que seja, eu consigo puxar um papo, fazer aquele aí, e o tempo vai chover, aquelas coisas, né? Então não é um ambiente assim que eu tô no alto da montanha isolado, eu vejo pessoas, mas onde eu consigo ficar de fone de ouvido sem ser interrompido, vendo um vídeo, E aí você falou que eu sou multitask, que eu sou aquele meme do cara, como é que você consegue fazer tantas coisas? É muito simples, eu faço tudo mal feito, que aí eu fico isso, tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não acabo nada, fico devendo para as pessoas e tal, mas o ambiente para mim, e aí não precisa ser uma cafeteria, apesar que eu gosto de fazer reuniões e tal em cafeterias, mas eu gosto desse ambiente de pessoas passando e burburinho e tal, apesar de eu estar sempre de fone de ouvido. Eu sou um viciado em fone de ouvido. Quando eu saía, ou seja, a partir de amanhã vai voltar a ser verdade isso. A minha mochila sempre tem 3 fones de ouvido. Tem um fone de ouvido sobre a cabeça, que nem esse que eu estou usando agora. Tem um fone de ouvido in-ear, sem fio. Já tive vários modelos, agora eu tenho daquele que é totalmente sem fio. Que sempre acaba a bateria. Isso, então por isso exatamente. Reserva. E aí tem um fone de ouvido que nunca sai da mochila, que é o fone de ouvido reserva, que é com fio, aquele que vem com o telefone, a caixinha, ele fica na mochila, que vai que dá tudo errado. Eu tenho, assim, eu sou noinha do fone de ouvido também. Eu sou muito entusiasta de fone de ouvido, gasto dinheiro com fone de ouvido. Por outro lado, esse fone de ouvido que estou usando aqui já tem 9 anos de idade, eu vou trocando a espuma, vou trocando tudo dele. E aí eu gosto disso, eu gosto de estar ali naquele ambiente. Esse fone aqui tem isolamento de ruído, então, enfim, eu curto esse ambiente, curto o estímulo, a coisa que faz na cabeça, a mistura de cafeína com pessoas circulando. E o que rola nesse fone de ouvido, cara? Você coloca podcast, música? Não, a gente fala, quando a gente vai falar de podcast, vai defender a palavra do podcast, que o podcast ele tem um horário nobre. É óbvio que todo mundo pode ver podcast quando quiser, do jeito que quiser, mas o horário nobre do podcast, ele é o corpo ocupado e a mente ociosa. Então, assim, busão, lavando louça, lavando o cachorro para passear, academia. Eu só consigo fazer academia ouvindo podcast. Quando eu comecei a correr na rua, vou botar uma música ritmada e tal. Isso tem, sei lá, 10 anos também, mais de 10 anos. Vou ouvir uma música ritmada. E aí eu ficava noiado assim, ficava olhando o relógio, qual o meu pacing, quanto tempo falta, não sei o quê. Eu tinha acabado de correr, eu já estava olhando. E aí eu fui pro podcast, e o podcast fica com aquela vozinha na minha cabeça, eu fico envolvido naquela história e presto menos atenção nisso, no tempo, no pacing e tal. Então, meu momento de podcast é isso. Mas tem gente que ouve podcast tipo... correndo para trabalhar, eu sou meio contrário. Eu escuto muita música instrumental, foco, porque se tem alguém falando, principalmente em português, a minha cabeça multitasking, cafeinada naturalmente, que você falou, ela vai prestar atenção no que a pessoa está falando. Às vezes até em inglês, é uma música que eu já conheço, enfim. Então eu tenho uma playlist de YouTube chamada Música de Fundo, que tem, sei lá, ela só vai crescendo, tem dezenas de faixas, que eu vou encontrando coisas e falar, cara, isso aqui é legal. Então, ontem eu estava ouvindo, era um canto gregoriano, vou até achar aqui, era um negócio de câmara, música de câmara. Legal. Você já foi lá na Sé ver a missa em canto gregoriano? Não. Pô, vou lá e vou gravar, vou levar o microfone e vou gravar. É o hino do querubim. Dura 7 minutos e eu fico ouvindo no loop. Mas, por exemplo, eu tenho aqui, eu gosto muito, você bota no YouTube o nome de um filme, o nome de um jogo, de alguma coisa, e ambiente mix, ambiente soundtrack. E aí eu tenho de Star Wars, que é a minha, tipo assim, em caso de emergência, aperte esse botão assim, eu boto essa de Star Wars, que é uma música que o cara vai mixando por 1 hora, trilha de vários filmes de Star Wars. Nunca tem um pancadão, você nunca tem um parará, né, pra desviar a atenção, então vai sempre no ritmo. E, cara, é mágico, assim. Aí tem de tudo. Aí ontem eu mandei na minha newsletter um link para essa... Eu não me toquei de que, em vez de mandar um link para música, eu mandei para a playlist inteira, e tudo bem. Um amigo meu olhou na playlist e viu aqui que tem o Lo-Fi Nordeste Mix, que eu nem escuto muito, porque tem Zé Ramalho, Zé Rodrigues e tal, e os caras falando, então... Sim. Eu falei, me atrapalha. Ele falou, caramba, tô aqui no carro ouvindo. Ele mora em Seattle. Ele, nossa, eu tô ouvindo aqui, Nordeste Lo-Fi Mix e tal.
Então eu sou do lo-fizinho, da trilha sonora, Jurassic Park, algum jogo. Se eu começo a jogar algum jogo, eu já procuro e já coloco na lista. E eu descobri um gênero musical que se chama post-rock, aparentemente. Sim. Que tem instrumental e não, e que tem um sonzinho. Eu gosto muito de uma banda francesa que nem tem no Spotify, só tem no Bandcamp e no YouTube, chama Stone Rebel, que é instrumental. Sim. E é isso, é um baixinho tocando uma bateria e tal, e é uma coisa ritmada. Sim, tipo trilha de videogame dos anos 80, assim. Só que sem eletrônico, só baixo, guitarra, bateria. Eu também tenho Synthwave, que eu já aprendi a língua das ruas do YouTube. Isso aí que você descreveu, o YouTube chama de Synthwave. Eu boto lá essas musiquinhas, é isso, abertura de videogame do OutRun, né? Aquela estrada vindo e tal. E o Stone Rebel, eu tava agora de madrugada ouvindo, trabalhando, ouvindo, que eu tive insônia, também tem isso, aí tem insônia e tal. Mas o Stone Rebel me dá esse ritmozinho, esse tamborzinho batendo que eu gosto. E aí na minha newsletter eu normalmente boto o que eu estava ouvindo quando eu escrevi aquela newsletter, porque é isso. Ah, então é real. É real. Óbvio que sim, se eu demorei mais de um dia para escrever a newsletter, eu vi coisas diferentes, mas eu boto aqui sim. Como que dominou a orelha. E eu gosto, cara, também, tipo, eu ponho o seu fone. Comigo lá em casa eu tenho um cachorro viciado em fones de ouvido, então, por exemplo, o que sempre acontece, rapaz, por exemplo, já um dos lados aqui está carcomido, então eu não consigo que um fone dure 9 anos lá em casa, porque meu cachorro come todos, cara. Então eu parei de comprar fone caro. Nossa, vai terminar o meu casamento. Baratos, a gente tem uma cachorra. Não, a gente tem uma cachorra e 2 gatos. Se algum desses bichos for pra cima do meu fone de ouvido. Cara, meu cachorro ama fone de ouvido, assim, impressionante. Nossa, ele vai de propósito, eu não posso esquecer. Tem que sempre deixar em lugares altos, porque se ficar no sofá ou caído assim pela mesa, ele nhaca. Eu já olhei, às vezes, assim, meus fones de ouvido, e falei, caraca, algum bicho vai pegar e tal, e tive a sorte de não pegar. Mas a minha mulher sabe o valor que eu dou aos meus, né, o apego que eu tenho aos meus fones de ouvido, e ela já, não bota aqui não, vai dar merda, não sei o quê, o cachorro vai pegar, o gato vai não sei o quê, o gato vai roer, é isso. O gato outro dia tava roendo o cabo do carregador da bateria da minha bicicleta elétrica, mas o fone de ouvido, ele poupou por enquanto, eu vou até ficar de olho, fiquei noiado agora. Cara, legal. Como é que é a bicicleta? Você tá nessa onda da bike elétrica? Passou pelo patinete também? O fim dessa linda história é que, como eu não usei... eu comprei essa bicicleta em 2014. Então, juntando a idade e o fato de que eu usei ela muito pouco o ano passado, esse ano, a bateria dela, morreu, não pega mais carga. Mas sim, eu moro em Perdiz, no alto da ladeira. Em 2014, eu trabalhava no Itaim. E aí eu descobri que da minha casa até lá era 90% do caminho era com ciclovia ou ciclofaixa. Eu comprei essa bike, eu ia, era muito bom, porque o jeito que eu descrevo bike elétrica é que a cidade fica plana, então o jeito que eu fazia, nos lugares realmente planos, eu desligava o motor e eu fazia um mínimo de exercício, dava aquela elevada no batimento cardíaco. Mas já teve dia de eu virar e falar assim, cara, não, tô afim. Pô, tive um dia, não sei o que, não, foda-se. E aí eu ligava o motor e eu chegava em casa, eu chegava no pé da ladeira sem uma gota de suor, que eu moro realmente no alto de uma ladeira, a ladeira que eu subo aqui na João Ramalho, em Perdizes, tem que... O motor precisa de ajuda. As pirambeiras de Perdizes não são... Mesmo de carro, cara. Mesmo de carro. De chuva, assim, dia de chuva, o carro derrapa, escorrega. Tem uma outra, sei lá, 2, 3 ruas pra lá, é o mesmo morro. Eu falei, não, vou aqui. Por que eu vou na outra lá? Vou nessa aqui. Cara, a bike não segurou. Eu tive que voltar. Não segurou? Engolir o meu orgulho e voltar. E aí outra coisa também, de momento solidão, que eu falei, eu ouvi podcast e tal, a minha curtição é andar de bicicleta sozinho, botar um fone de ouvido, rodar e ficar, olho no Google Maps, aonde tem ciclovia, vou aqui, vou no Parque Vila Lobos, vou na USP e tal, gosto muito de andar de bicicleta na USP. Mas pedalando ou na elétrica? Na elétrica, assim, eu já fiz rolê de ir de carro e pegar a bike do Itaú e andar lá. Mas, sei lá, eu já tô com ela. Agora tem que ver o que eu vou fazer, né? Enfim, a bateria é o preço de uma bicicleta nova. Enfim, tem que ver o que eu vou fazer da vida aí. Cara, a dica que você que é diqueiro, é um lugar super legal que eu comecei o ano passado, principalmente na pandemia, é a ciclovia do Rio Pinheiros. Sim, cara, e que lá não aceita bicicleta elétrica. Eles não deixam entrar de bicicleta elétrica. Ah, não aceita? Tem, sei lá, não sabia dessa. Eu tentei ir lá então uma pega vez. do Itaú e
vai ver capivara e toda a fauna ali Mas do como rio, é que tá o cara. cheirinho lá? Que lá tem um cheirinho meio... né? Cara, assim, eu vou manter o meu... a favor. Eu pedalo, eu adoro bicicleta, sou viciado em pedalar. E eu acho que tem, cara, de vez em quando o cheiro tá ruim, eu engulo meu orgulho e vou, porque há 10 anos atrás você imaginaria que tem um rio ali, né? Porque você tá acostumado a passar de carro, né, com aquela marginal horrível, e de repente você pode pedalar do lado da água, ver a natureza, é cheio de capivaras e cafés, né, para quem, se você, não sei se tem café descafeinado, mas na ciclovia tá cheio de cafés, então tem isso também, essa coisa meio, porque quando você viaja, né, não sei, você vai para, vamos perto, né, Buenos Aires tem Puerto Madero, que também era um lugar meio abandonado, assim, e fétido, e ficou super bonito, né? Tem cafés, tem restaurantes ali, você vê o rio, as pessoas andam de caiaque. Acho que São Paulo falta muito disso ainda. E a ciclovia, sim, né? A ciclovia e as ciclofaixas deram uma sensação diferente na cidade, porque você começou a descobrir, começa a ver coisas que nunca tinha visto. O Rio Pinheiros foi essa grande novidade para mim. E você pode chegar até a represa de Guarapiranga, pelo outro lado. Ah, animal. Tem umas então, porque aí eu fui lá uma vez... Logo que eu comprei a bicicleta, 2014, início de 2015. E aí eu entrei, aí veio um cara, uau, eu fingi que não ouvi, que tava te de vídeo e fui. E ignorei o cara. Das outras vezes que eu tentei, eu fui barrado. Mas assim, eu não vi nada disso. E eu não entendi direito que quando eu cheguei ali no Parque do Povo, era fechado, não dava pra ir pra represa. E eu já ouvi pessoas falando, não, dá pra ir até a represa, eu não entendi. Como é que é só ficar na ciclovia e vai? Como é que é? Então, o acesso é Mad Max, como quase tudo nessa cidade, né? É pesado, é pesado. Eu não sei o peso de uma bicicleta elétrica, mas colocar ela no ombro é difícil. Ali a principal entrada no Parque do Povo é Ponto Cidade Jardim, que dá na ciclovia bonitinha ali, patrocinada por um grande banco, onde tem os cafés e tal. Se você cruzar a ponte pro outro lado, lado Zona Sul, tem uma escadaria que chega na ciclovia, é mais antiga, super antiga, na verdade chama Ciclovia dos Trabalhadores, e você lança a braba lá. É tipo fisicamente outra ciclovia, entendi. Achei que era uma grande continuação. Ela é mais simples, assim, tem umas partes de terra e tal, mas você pode ir embora, cara, você vai até, tem uma parte lá que chega a ver vaquinhas e cavalinhos, assim, super rural. Vou fazer isso aí. O programa é legal. E aí eu vou tentar pegar esse esquema de bike compartilhada, que aí qualquer coisa eu deixo a bike lá. Eu não sei a do Itaú também carregar, o problema é isso, cara, o problema é que o acesso ali não tem outra opção além de ser você carregar a bicicleta nas costas. Entendi. Não tem jeito. Tem os outros acessos por outras pontes ali, mais pro lado do Itaim e Moema, mas como eu não frequento muito aquela era, eu não sei o acesso. Eu vou sempre pela Cidade Jardim, que é mais fácil pra mim, mais perto de casa. Não, porque uma vez eu peguei, minha sogra e meus pais moram no Recreio, no Rio. E aí uma vez eu peguei uma bike do Itaú no Recreio, fui pedalando até a Barra, dá tipo 20 quilômetros. Dá 20 quilômetros de ponta a ponta, eu devo ter pedalado 10, 15. E larguei a bicicleta lá, como era do Itaú, né? Eu estacionei ela na outra estação lá e voltei de táxi. Então, de repente, dá pra pensar um programa desse, assim, pra depois não ter que chegar lá e, enfim. Pô, gostei daí. Não, mas, cara, é interessante saber isso também. Eu vou pesquisar, porque às vezes tem até estações de aluguel de bicicleta nessas pontes, né? E você pode andar de uma ponte a outra, ir até Guarapiranga e voltar. E ver a Guarapiranga é interessante, né? Você vê aquela vastidão aquática, assim, e pensa, nossa, estou em São Paulo. E de carro demora 1h30, de bicicleta são 20 minutos. É muito louco. Isso. E Cris, você curte viajar bastante, eu imagino que você viaja bastante também, já morou em Nova York, adora autores japoneses, já fica aqui o gancho se você já foi para o Japão. E o que você gosta de procurar e provar em outros lugares? Quais seriam as suas Cris dicas de viagem? Cara, meu sonho é ir pro Japão, inclusive tem toda uma coisa familiar, assim, meus pais quando casaram em 1970, meu pai foi trabalhar 6 meses no Japão, levou minha mãe e tal, outras histórias de, eles não falavam japonês, eles não falavam inglês, japonês também não falava inglês naquela época, então toda uma história, e a minha mãe sonhava em voltar lá, e aí tipo ali 85, 86 ela conseguiu, né, então rolou outra oportunidade de viagem e tal, eu nunca fui, tipo, o sonho de viagem, eu tava quando eu viajava muito a trabalho, eu tava assim, vou juntar as milhas para ir pro Japão e tal, mas nunca fui, vive só no imaginário uma mistura de Murakami com Miyazaki, as cidades pesqueiras do Japão, não sei se
se existe aquilo, assim, na minha cabeça existe. Aquelas ladeiras, aquele outro filme, Your Name, que não é do Miyazaki, mas enfim, eu curto muito. Eu acho o Japão, na minha cabeça, ele é um planeta alienígena, porque inclusive, né, no Japão eu sou analfabeto, vou chegar lá e não consigo ler, e eu escuto histórias de amigos que foram e tal, e todo mundo fala que tem que ficar muitos dias, né, até porque é tão longe que assim, cara... Se for, tem que ficar, sei lá, 15 dias no mínimo lá para valer a pena. Exato. Mas o que eu mais gosto de fazer quando eu viajo, pelo Brasil, pelo mundo, é andar sem rumo. De novo, fone de ouvido, e aí normalmente música, legal. E ficar andando e me perder e olhar aquele lugar lá e no fundo falar, vou ver o que tem lá. E às vezes eu me dou mal, tipo em 2019 eu fui para Los Angeles a trabalho e aí eu tava ali naquela praia que tem Santa Mônica, que tem o parque de diversões. Falei, vou andar até Venice. É ali, no GTA é pertinho. E aí, bicho, é longe, tipo 1 hora andando, não lembro quanto foi. Eu já exausto, não aguento mais, e fui, cheguei e tal. Mas eu gosto de andar sem rumo. Nessa época que eu morei em Nova York, várias vezes em vez de pegar o metrô quando eu tinha tempo sobrando, em vez de ir de metrô, que eu morava em New Jersey, então eu tinha que pegar um ônibus para voltar para casa, e eu ia a pé pela cidade até do meu trabalho até a estação de ônibus. E aí eu fui trabalhar no Facebook em 2013 e eu fui umas 2 ou 3 vezes para Nova York em 2013 e eu ficava me zoando que a minha chefe na época devia adorar porque o meu reembolso de restaurante e tal era baixíssimo. E normalmente a galera quando viaja, eu vou arrebentava naquele restaurante caríssimo e tal, porque eu ficava andando tanto pela cidade que quando eu parava para comer, só as bibocas, só aquelas pizzarias de $1 que estavam abertas, os restaurantes já tinham fechado. E aí eu, beleza, show, lucro, animal, me dá 2 pizzas dessa aí, e eu adoro andar sem... Legal isso, e é ótimo isso que eu vou contar. Minha mulher, ela é meio contrária no sentido de que ela planeja a viagem, ela faz roteirinho, ela pesquisa. É ótimo porque ela pesquisa, ela sabe, cara, você sabia que tem um... Não, nossa, não sabia. Mas nessas andanças, uma vez eu estava contando até essa história esse fim de semana, você falou que eu sou convidado de honra do Braincast, acho que o Braincast que eu mais lamentei não ter ido é um bem antigo, é tipo disso, de 2013, 14, com o Ricardo Freire, o Rick Freire do Viagem na Viagem, que foi falar de viagem, blogs de viagem e tal. E ele tem uma frase que é assim, a história que você conta da viagem é sempre daquela coisa que não foi planejada. Aquela surpresa. Total. Tipo, boa. E aí, numa dessas andanças, e isso tinha acontecido, foi numa dessas viagens de 2013 a trabalho, eu tava de novo andando por Nova York e desesperado para ir no banheiro e não tinha banheiro. Aí eu olhei uma portinha, tinha um prédio, tinha uma portinha, não tinha nada escrito, uma portinha de lado que eu vi que dava em alguma coisa, uma loja, né? Alguma coisa ali. Eu falei, cara, ali vai ter um banheiro. Eu entrei. E quando eu entrei, eu descobri a existência de uma coisa que eu não sabia que existia, que é o Italy, ali perto do Flatiron. E aquele cheiro e tudo. Eu falei, caraca, isso aqui é maravilhoso. Eu não sabia que existia uma coisa chamada Italy. E eu fui no banheiro, deu tudo certo e tal. Então, e essa é a história que eu conto, entendeu? Assim, é isso que eu tava andando, eu descobri uma lojinha de não sei o quê, um restaurante de não sei o que lá, um cheiro disso, daquilo. E eu gosto muito, mas por outro lado, não é muito, na produtivização de tudo, que a gente tem que botar um placarzinho em tudo, não é muito produtivo, que você tá, a parte do tempo, não fazendo nada, só olhando prédios e tal. Eu adoro. Mas isso também faz parte da viagem, cara. Eu gosto, eu tento, às vezes, me perder, essas descobertas são incríveis. E de rango, cara, que você falou da pipoca e do que sobra ali. Você gosta de comida de rua? Como é que na hora que bate a fome, você tá viajando? Cara, assim, eu brinco que meu prato preferido é o prato cheio, né? Eu tinha um chefe que falava que ele sempre que ia no restaurante, a história completa é essa, sempre que ele ia no restaurante e alguém perguntava se ele tinha alguma alergia alimentar, ele respondia a porções pequenas e a mulher dele fazia a mesma cara e falava assim, eu não acredito que nós estamos casados há 10 anos e você ainda faz essa piada. Então, assim, eu sou feliz com um pouco. Eu gosto nessas horas que eu chamo de comida para comer com a mão, que é isso, comida de rua, pizza, sanduba e tal. Eu me aventuro. Legal. A comida indiana. Quando eu fui trabalhar em Nova York, tipo, nos primeiros dias, um cara ucraniano lá chegou e falou assim, a gente vai pedir delivery, comida tailandesa. Eu morava no Rio, morava, tipo, no subúrbio do Rio. E o cara, a gente vai pedir comida tailandesa. Não, a gente vai pedir pad thai. Aí eu assim, tá, o que é isso? Não, comida tailandesa. Eu falei, cara, manda ver, vamos lá. Aí animal, adoro pad thai até hoje. E aí tem essa conexão emocional e tal, com essa história. Então eu me aventuro, às vezes caio numa roubada.
Mas você está falando da newsletter, eu botei isso na newsletter acho que da semana passada. Quando eu morava lá, eu morava com minha hoje ex-esposa, e ela queria ir nos Applebee's, nos Olive Garden da vida, que ela, assim, minimizar o risco, né? Não, eu sei que a comida lá, eu sei como é a comida lá, não vai ser maravilhosa, mas não vai ser horrível. Uhum. E eu queria, não, vamos aqui, vamos ali, que aí, sei lá, a comida demora, a comida não é aquilo, a porção é pequena, não sei, tem riscos, sim, mas eu curto fazer isso, eu curto essas aventuradas. Por outro lado, eu não gosto de passar fome, assim, então, assim, não, daqui 1 hora, daqui 2 horas a gente vai no restaurante show, ou aqui a gente come esse, não, vamos aqui, beleza, e porque eu fico mal-humorado quando eu tô com fome e tal, mas eu gosto desses hamburgão americano, Fuddruckers, e não tem nada contra cadeias, tipo Fuddruckers é uma que eu curto, Five Guys e tal. E os cafés da manhã, cara, porque lá são bem generosos, né, tipo... Cara, café da manhã no cartão corporativo é maravilhoso. Porque aí, né, aquela café da manhã do hotel, aquele service infinito. No melhor café da manhã que eu já comi era do Hotel W, na Cidade do México. Baita hotel maneiro, equipe simpática. E tinha, cara, Ramon, crudo, salmão, coisa linda. Ser rico é bom demais, recomendo todo mundo ser rico. E tudo no cartão corporativo, não quero nem saber, não faço a menor ideia quanto era, não quero saber. Mas também, tipo, aquele tradicionalzinho, o bagel com cream cheese e salmão, também show. Não, a gente vai estar gravando isso depois da música, eu já tô com fome aqui. Mas, por outro lado, aqui em casa, que eu falei, eu não como muito no café da manhã, eu como uma torradinha, tal, pão, preciso me livrar do pão, pão é minha criptonita. E a tapioca, né, para substituir o pão, o grande substituto do pão foi a tapioca. Pois é, preciso fazer isso. Mas quando eu tô a turismo, o café da manhã ele é meio apressado para sair logo e tal. E tem outra história de inesperados, de surpresas, né? Em 2009, eu acho, meu cunhado, o cara que eu sempre descrevo que ele é meu melhor amigo, cunhado e sócio nessa ordem cronológica, ele estava estudando na Europa e eu e a minha mulher, que é irmã dele, a gente falou assim, cara, é a nossa chance de viajar para a Europa, porque a gente vai ficar no apezinho de estudante dele, vamos lá. E a gente foi 2 noites para Paris, pegou o trem de Londres para Paris e foi para lá. E aí o que eu falei, a Ana, minha mulher, ela fez o roteirinho. A gente vai sair, a gente vai ter um café da manhã show, não sei onde, de lá a gente vai, sei lá, para Torre Eiffel, vai um roteiro turistão. E aí a gente saiu, aí ela mesma falou assim, cara, parar para comer, vamos logo curtir? Vamos. Ali, ó, tem uma padaria ali, uma portinha branca, assim, sem letreiro, sem nada. Vamos ali, vamos. Bicho, melhor pão que eu já comi na minha vida. E não é a padaria Lê, não sei o que lá. Cara, é a padaria de um português. E aí, vai, olha o estereótipo, eu que sou carioca, pelo menos. Era um português. Ele virou, a gente meio que pedindo lá com o meu francês, né, enrolado, não sei o quê. E ele, vocês são brasileiros? Eu sou português. Cara, tão maravilhoso. E é isso, é a história que a gente conta. Tipo, Torre Eiffel, show. Louvre, show. Mas a história que a gente conta de Paris é, cara, a gente tava no Google Street View outro dia tentando achar que padaria era essa. Foi comprada por uma rede de padarias. E, cara, o melhor pão... Paris é isso, né? Qualquer comidinha é boa. Uma amiga minha fala, você pega a máquina fotográfica, vira para qualquer lado, é uma foto maravilhosa, instagramável. Instagram, acho que nem tinha sido inventado, né? Mas é isso. Nossa, eu fiquei 3 dias lá e eu prefiro... Eu sou o cara que, assim, não vou ver um filme que eu já vi, não vou ler um livro que eu já li, né? Prefiro coisas novas. Mas, cara, Paris, preciso voltar, porque, nossa, que cidade incrível. Cara, no seu site tem muita indicação de games, músicas, séries e bastante livros também, de Harari, Murakami, Mary Beard, há muitos outros autores sobre comportamento, política e trabalho, além de audiolivros. O que eu acho interessante disso é que as sugestões são passadas de uma maneira bem leve, sem a pecha de intelectual, ainda mais no Brasil, que se lê pouco, né? Qual a sua relação com a literatura? Comenta um pouco também sobre audiolivros, que para mim ainda é um universo pouco explorado, ou estou errado? Cara, a minha relação com a literatura, eu vejo muito pouca TV. Eu leio menos e principalmente na quarentena. Eu li muito menos do que eu gostaria. Teve um ano que eu nem recomendo, nem me orgulho, mas ali 2010, 2011, eu entrei numa corrida de ler o máximo de livros num ano e tal. E aí foi o ano que eu comprei um Kindle, então eu ia lendo o Kindle no busão. Eu sou muito fã do Kindle o Kindle como ecossistema, né, o aplicativo no celular. Eu já li muito livro na porta
do vestuário de loja de roupa de shopping, né? Enquanto a minha mulher experimentava e tal, trocava a compra anterior, eu lia livros no aplicativo, que eu, assim, ler livro em papel é melhor. Só que, cara, minha biblioteca cabe no meu bolso. Eu estou com todos os meus livros aqui no meu bolso nesse momento enquanto eu estou falando com você. Então, a praticidade acaba ganhando. Eu tenho E viagem ainda mais, né? Joga na mochila e já era. Né? Em viagem ainda mais. Se você for pegar um livro tipo Game of Thrones, Harry Potter, que tem 1000 páginas para levar na mochila, então eu curto muito. Eu tenho 2 Kindles aqui em casa, um velhão que eu comprei tipo aí 2009, um outro que já é o Paperwhite, que é o que eu uso no dia a dia, sou muito fã. E aí o audiolivro, ele vem nesse momento, que eu falei, tipo, corrida, ou em pé no busão. Então, né, nessa pira de 2011, chegou e a Audible mais o Kindle tem um negócio de que ele sincroniza um com o outro. Então você ouve um pouquinho de audiobook, aí quando você pega o Kindle, ele tá no ponto onde você parou no audiobook e tal. Então eu usava isso muito no busão. Não consegui lugar sentado, não vou conseguir ler um livro, toco o play. Coisa de maluco, não recomendo. Mas o audiobook, ele vem para esses momentos corpo ocioso corpo ocupado e mente ociosa, tipo isso, dirigindo. Vou ficar 1 hora, 2 horas no engarrafamento por dia, meto um podcast, meto um audiobook. O Brasil não tem ainda uma tradição de audiobook, tá começando com coisas tipo a Storytel, o book e tal. A gente não fez o audiobook da Elke Maravilha, fez o audiobook do Harry Potter, então tá começando, mas o grosso em inglês é infinitamente maior. Dito isso. Mas qual é o principal mercado? Estados Unidos? Estados Unidos, a Audible, né? É que lá por causa disso, de que o americano dirige longas distâncias para o trabalho, com o negócio do subúrbio e tal, corrida para o subúrbio ali dos anos 70, o audiobook ele vem da fitinha cassete, né? O cara recebia uma caixa de fitas cassete para botar no carro e ouvindo o livro. Então criou essa cultura, e a Audible tem esquema de assinatura e tal, enfim. E agora é super fácil, aplicativo, MP3 e tal. Mas eu tenho uma regra que diz o seguinte: se um livro é uma autobiografia e o audiobook é lido pelo autor ou autora da audiobiografia, vá no audiobook, porque a pessoa contando a sua própria história com o seu tom de voz, com os seus trejeitos e tal. Então eu acabei de ouvir o audiobook do John Green, que é o Antropoceno, em português é Antropoceno, 2 pontos alguma coisa, e aí eu ouvi em inglês por causa disso, para ouvir das palavras dele. E é engraçado, porque esse livro era um podcast que ele fez, ele transformou em livro, em papel, e ele fez um audiobook. Então, tipo, é o ciclo da vida, deu a volta e virou um material em áudio no fim. E é isso, ele dá pausa, ele se emociona em algumas partes, ele, né, então acaba, e a pessoa conversando comigo ali. Um outro nessa categoria muito bom é o da Tina Fey, o Bossy Pants, legal, que tem em português, em letras, em papel. Mas é isso, é a Tina Fey fazendo, né, aqueles trejeitos de voz dela e tal. E aí, 2 anos depois, a Amy Poehler, amigona dela, foi fazer, que é essa onda americana de mistura de autobiografia com autoajuda, né? Vou falar da minha vida, mas vou dar umas lições aqui e tal, vou contar. E a Amy Poehler... Vou falar dos meus perrengues. A Amy Poehler, ela faz um negócio que ela fez um audiobook que sabe que é um audiobook. Então ela começa com a piada de que, tipo assim, não, montei um barraco no fundo da minha casa para gravar o audiobook, não sei o que lá, e aí eu vou falar agora do meu amigo Seth Green, e eu chamei o Seth Green aqui para contar. Então, assim, vira um podcastzinho, e aí, talvez spoiler, mas enfim, aí tem um capítulo que ela abre falando assim, é engraçado esse negócio de audiobook, porque quando eu escrevi esse livro, a voz na minha cabeça não era a minha voz. Eu dentro da minha própria cabeça, eu tenho a voz da Kathleen Turner. Então, por causa disso, eu chamei para ler esse capítulo a Kathleen Turner. Aí entra, hello, Amy. E aí ela lê o capítulo com aquela voz dela, rouca e tal. Então ela brinca muito com isso. Eu acho show. Mas dito tudo isso, o melhor audiobook do mundo, da história da humanidade, que eu acho que nem existe mais para vender. Eu comprei, cara, há muito tempo. Era um site que você comprava e você recebia o arquivo MP3 para fazer o que quisesse com ele. É o livro do Tim Maia, escrito pelo Nelson Motta, que é a biografia. E é o Nelson Motta lendo, e cara, imagina que você foi num bar, sentou o Nelson Motta do teu lado e falou assim, deixa eu te contar do Tim Maia. Nelson Motta. E é ele imitando o Tim Maia. Então, assim, cara, é maravilhoso. Eu preciso reouvir esse audiobook, que é muito bom, que é isso, porque o Nelson tem esse estilo de escrita como se ele estivesse sentado do teu lado contando uma história. Então, ele lendo, cara, é bom pra caramba, o melhor audiobook do mundo, desculpa a Tina Fey,
Cara, eu lembro disso agora. Eu lembro quando ele lançou o livro, sei lá, ele deu várias entrevistas, ia no Jô e nas rádios, Isso. e ele imitava o Tim Maia, né? Isso. Naqueles Eu momentos falo que eu mais não sei imitar o Tim Maia, eu estapafúrdios, e sei era imitar super o Nelson Motta. engraçado. Eu sei imitar o Nelson Motta imitando o Tim Maia, é isso. É muito bom, é isso, é muito bom. E você falou de Kindle e Mary Beard. Foram duas descobertas minhas na pandemia, na quarentena. Eu comprei um Kindle e o que eu adorei foi essa de você poder baixar amostras, né? E aí você vai descobrindo ali. A amostrinha grátis. Fica na livraria folheando, né? Exatamente. E aí eu descobri a Mary Beard, cara, que é uma... Mas ela conta a biografia, né? Ela é uma biógrafa de cidades, né? Sim. E ela biografa Roma, desde uma pequena vila de pescadores até o império gigantesco. E eu pirei nela, cara. Pirei em biografias de cidades e comecei a descobrir vários autores, biógrafos de cidades. E entrei numa outra tem uma que é de Jerusalém, que também, cara, uma encruzilhada histórica emocionante ali, que é... Cara, eu nunca tinha olhado para esse ângulo, para essa expressão biografia de cidade. Você acabou de me convencer. Eu quero ir atrás desse gênero literário. Porque é isso. Eu lembro quando eu mudei para Nova York, tinha acabado de lançar um livro chamado Gotham, que era isso, era a biografia de Nova York. E eu sonhava, um dia eu vou comprar esse livro e vou ler e tal, porque eu vou virar nova-iorquino e tal. E eu adoro mapas. Vou virar minha webcam aqui, a minha parede, ela é cheia de mapas de lugares imaginários, lugares que não existem. De videogames e aqui Terra-média, Senhor dos Anéis e tal. Adoro mapas, então biografias de cidade costumam envolver mapas. Olha que legal, cara. Mas aí você falando da Mary Beard, é hora de eu fazer uma confissão aqui, que uma das minhas técnicas de ler muitos livros é não acabar os livros. Então o SQPR, né? Como é que é? SQPR. O nome do livro, sim, é Senados Que Roma, é em latim o título. SPQR. Sim. SP4QR, que é o livro dela de Roma, que é muito legal. Eu não fui até o fim. Eu li bastante, não sei quantos % aqui, mas não cheguei. Porque é isso, porque aí sei lá, é o esquilinho, né, olhando, é o cachorro do filme da Pixar olhando esquilo, assim, aparece um outro livro mais legal, que é isso, eu vou nossa, que legal, né? Eu escuto um podcast, leio uma newsletter, leio um blog. Você falou no começo, né, cara, que você é multitasking, é bom em tudo porque você não termina tudo. Então tá aí mais um detalhe. É isso. E o SPQR tá aqui nessa, assim, um dia eu vou sentar e às vezes eu olho e falo assim, caramba, preciso voltar aquilo lá, porque aí eu, por algum outro motivo, Roma volta pro meu radar de atenção. Caraca, eu não acabei de ler a Mary Beard e tal. Mas na época que eu tava lendo, eu cheguei a meter uma VPN para entrar na BBC, no streaming lá da BBC, que ela tem uma série que é sobre o cidadão comum da Roma Antiga, né? Ela vai pegar pessoas comuns e vai dizer como vivia, morava aqui, tem esse monumento. Eu vi também, não vi tudo, vi tipo 1, 2 episódios. O fulano de tal, ele não era nobre, mas ele tinha tanto dinheiro que ele mandou construir esse monumento aqui, não sei o quê. É legal, e ela é bem professora inglesona mesmo, né? Jeito legal de contar a história, eu adoro. Isso tá no livro bastante, cara, é verdade, né? Ela conta como eram as castas, assim, os cidadãos e como funcionava toda essa hierarquia. E outra coisa que eu pirei é a história da alimentação deles, né? Porque você pensa em Roma hoje, né? Sim. Comida italiana. E eles criaram um fermentado que chama garum, que é um fermentado de peixe podre. Que era uma iguaria, né? E aí eu começo a pesquisar essas coisas, ir atrás e pirar, e penso no molho inglês também, que é uma mistura ali de várias coisas e temperos que não tem na Inglaterra, que eles iam catando nas colônias, e o garum é a mesma coisa, né? Trazia de cada canto do império. Não, e o legal, uma parte que eu cheguei no livro é que muito dessa... Enquanto hoje em dia a gente fica assim, não, a culinária tradicional brasileira, mineira, italiana, o chique em Roma era você comer a comida do lugar mais longe possível, que você mostra, olha como eu sou rico, eu como uma comida de não sei onde, e os imigrantes que chegavam, e a própria religião, assim, olha, eu sou tão romano, Roma é uma cidade tão global, que a minha religião é a religião lá da Palestina, que eu sou chique, eu importei a religião, sabe? Tinha muito disso.
Mas você falou Sim. do Garum, tem um canal de YouTube que eu gosto muito, que é o Tasting History, não sei se você conhece. É um cara que ele pega receitas antigas, e foi um dos primeiros vídeos que eu vi foi esse, ele tentando fazer o Garum, e acho que não ficou legal. Ele falou, nossa... É impossível, cara, é um negócio que tem que deixar apodrecer por meses no sol, assim. E o cara, minha casa tá fedendo a peixe e tal, meus vizinhos vieram reclamar. Mas é legal. Eu gosto disso, eu gosto muito de história e entender de onde a gente veio e tal, e aí eu acabo caindo nessas coisas. Cara, e entra muito nisso, né? O Harari também, porque, na verdade, nós somos muitos, né? Às vezes aqui no Brasil tem aquela coisa, porque eu sou italiano, porque eu sou libanês, ou porque eu sou espanhol. Mas, na verdade, o mundo sempre foi uma mistura de tudo, várias invasões, e é difícil, né, cara? Tipo, nós somos tudo no final, né? Sim, eu tenho uma amiga minha que tem um sticker de WhatsApp, que é, nossa, preciso arrumar uma desculpa para comentar a minha ascendência italiana. É tipo assim, São Paulo tem muito isso, não, porque eu sou italiano. Cara, não tem nada a ver, estamos falando de banheiro entupido. Mas é isso. Mas o que é a Itália também, né, cara? Que tem uma história super jovem, assim. É isso, a unificação italiana foi essa agora. mistureba toda de Roma e tal, e legal disso, desse orgulho, é o pelo menos nesse início de Roma, né? Meio que o contrário do que a gente está vivendo agora, assim, não, cara, porque eu domino o mundo é meu, o mundo conhecido é meu, então eu vou trazer as coisas de lá e vou absorver aqui para mostrar como eu sou superior. Totalmente. É bem doido isso. Cara, e as redes sociais, né, que passaram por muitas transformações interessantes, mas parece que o Twitter, lançado lá em 2006, segue firme até hoje com seus poucos caracteres, porém milhões de usuários. Outra rede que mudou e se tornou cada vez mais forte aqui na América Latina é o LinkedIn. Passou de uma ferramenta de buscas de vagas de trabalho e currículo a um local de criação de conteúdo, habilitação de newsletter, um monte de coisa. Como que você vê isso? Aí, rapaz, você vai entrar num assunto delicado, que é a minha relação com o LinkedIn. Ah, é? Que eu acho que tem que acabar o LinkedIn. Cara, eu acho o LinkedIn... A gente ouve muito as pessoas reclamarem de vidas... Como é que é? Vidas artificiais. A gente demonstrar uma vida que não tem, né? Uhum. E no Instagram, as pessoas, né? Tinha um meme, né? Fora dos stories, você tá bem e tal. Eu sinto essa dor no LinkedIn. Tá todo mundo bem sucedido, todo mundo comemorando coisas banais e todo mundo falando como a equipe é incrível, como uma nova oportunidade. Isso me faz revirar os olhinhos muito. Só que aí, uma vez eu fui almoçar com um cara, um grande influenciador e tal, e eu meio que comentei isso. Ele virou pra mim e falou assim, a gente tá falando eu tinha acabado de começar o podcast, a gente tava falando disso, de rumo de carreira e tal. Ele virou e falou assim, você devia ser o top voices do LinkedIn, né? Porque no Boa Noite Internet eu falo muito de carreira e tal. Aí eu falei isso, cara, eu odeio LinkedIn eu acho muito errado, é o culto de trabalhar muito, é o culto de tudo você resolver sendo empreendedor. A empresa tem um problema, meu chefe é abusivo, empreenda. Minha empresa paga mal, empreenda. O governo que empreenda, tudo empreenda. E enfim, não gosto do LinkedIn. Aí ele virou para mim e me quebrou, que ele falou assim, então, mas é por isso mesmo que você devia estar mais no LinkedIn, para você trazer um outro ponto de vista e contar suas histórias lá. No centro de muito do que eu falo no Boa Noite Internet está a relação que a gente tem com o trabalho, né? O segundo episódio do Boa Noite Internet se chama Você Não É o Seu Crachá. E o LinkedIn é a rede do crachá, né? A rede onde as pessoas se definem pelo trabalho delas, pela carreira, pelos coaches. Eu vou te dar dicas de carreira e tal. Então, a minha implicância com o LinkedIn vem disso. O LinkedIn começou como um banco de empregos, né? Querendo vagas e tal. Na verdade, um banco de currículos, né? Eu boto o meu currículo, você está precisando contratar, você fez uma busca, me achou, show. E aí, eles sacaram que vivemos a era do feed, inventaram o feed, você posta, e aí virou isso, eu não consigo ficar 5 minutos no LinkedIn, que logo já vem alguma coisa que me irrita, algum absurdo, e enfim, eu tenho essa relação. Ontem eu tava zoando com uma amiga minha que eu reclamo de todas as redes, mas enfim. O Twitter que tá aí firme, né, cara? Eu não lembro quantos caracteres ele começou e... Então, tipo... 140, por que agora 280. isso, cara? Qual é o diferencial? Porque às vezes eu relaciono esse lance do texto, né, do direto. É que o Twitter, isso você falou, a barreira de entrada é menor, né? Eu uso o Twitter, trabalhava no Facebook, então eu, por decisão própria, parei de usar o Twitter para não dar moral para o concorrente, mas ali em 2016 eu voltei para o Twitter, eu brincava que era para gritar dentro da gaveta, assim, para falar,
e tal, sabendo que nenhum dos meus colegas de trabalho ia ler e provavelmente nenhum cliente. Então o Twitter é isso. E a brincadeira que é o famoso post do Twitter, que é, nossa, eu tô com fome. Tipo assim, são as coisas banais pro bem ou pro mal, sem juízo de valor. Então, quando passa alguma coisa na minha cabeça, é no Twitter que eu vou jogar, normalmente uma reclamação, porque eu sou um ranzinza. Porque é isso, eu cheguei aqui, digitei, eu sou do texto, não sei desenhar nem nada, e o Twitter é isso. Eu te perguntei exatamente pelo texto, cara. Eu vejo um pouco assim, para esse lado do texto, para o meu lado de conversar sobre o podcast, o LinkedIn ajuda bastante. Mas para mim o que está acontecendo, essa coisa de vencedor, empresa e coach, é no Instagram, cara. Tá todo mundo falando, tipo, acorde 4 da manhã, faça uma tapioca não tem isso. Seja um vencedor, sabe? Você tem razão. Qual cara. o meu erro do Então, LinkedIn? Como o LinkedIn é uma rede profissional, ou seja, né? Supostamente o objetivo do LinkedIn é você conseguir jobs, né, contratos ou empregos, eu aceito todo mundo no LinkedIn. Se alguém chegar lá, me adicionou, eu aceito. Então eu devo ver uma média, sei lá, ou não, do LinkedIn. E o Instagram não, o Instagram eu sigo quem enfim. Então, esse tipo de coisa não aparece no meu Instagram, que eu não sigo. Meu Instagram, hoje em dia, é memes e tirinhas. E, sabe, assim, é um conteúdo leve no sentido de, caraca, cansei. Agora vou rapidinho aqui, vou entrar no LinkedIn, stories e tal. Então, não tem isso. Mas sim, reconheço que o Instagram tem essa vida artificial. Tem a pessoa eternamente viajando. Tem a pessoa sempre feliz e sempre, né? Eu sei que existe isso, mas é que existem outras coisas tipo isso, memes, tirinhas, gatinhos, piadinhas e pessoas botando foto dos seus filhos, show, mas é que eu sempre tive uma relação com redes sociais de produzir mais do que eu consumo. Eu não paro para medir assim, mas o meu modo normal de rede social eu só abro o site ou aplicativo quando eu vou postar alguma coisa. Óbvio que tem aquele reflexo do tédio. Não tem, tô aqui, deu aquele micro tédio, vou abrir aqui algum aplicativo para ver alguma coisa. Eu faço isso. Mas o meu modo padrão eu vou entrar, eu vou postar alguma coisa e depois eu entro para ver se alguém respondeu e continuar o papo e tal. Então eu sei que eu tenho uma relação um pouco diferente com redes sociais, o que às vezes acaba atrapalhando, porque assim, eu não pego, agora a onda é fazer vídeo de não sei o que, ou post de não sei o que lá, porque eu não fico, eu logo caio a ficha de, cara, o que eu tô fazendo aqui, dando scroll nesse feed, de fazer alguma outra coisa, é só ver um post que é ruim, que eu falo, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Mas assim, fico minhas horas, não sou nenhum santo, gasto meu tempo. Mas assim, eu reclamo do lado ruim. Eu acho o Twitter uma rede que descamba para uma toxicidade muito fácil. Os lacradores estão no Twitter. O Instagram tem isso de vidas artificiais. O LinkedIn, isso de todo mundo é bem sucedido, todo mundo, enfim. E acho que provavelmente por isso é a hora que, quando eu vejo uma dessas 3 coisas em cada rede, é a hora que eu falo, opa, hora de fechar o aplicativo e fazer qualquer outra coisa. E aí, nessa hora, eu botei na primeira página do meu celular o aplicativo de ler newsletter, que é o Stup. Então, assim, nessa hora eu falo, não, vou ler uma newsletter. Só que newsletter, assim, falei em 30 segundos, né? Então também não vou dizer que, o segredo é isso. Não, eu olho e falo, preciso de 10 minutos para ler isso aqui, não tô afim. Mas esse é o verdadeiro problema das redes sociais, assim, é muito fácil, é um consumo muito rápido. Te suga, né, cara? Você mostrou uns quadros aí da Terra-média e do Tolkien, falando em Twitter. O que tá bombando no meu Twitter agora é o documentário dos Beatles, do Peter Jackson, cara. Você chegou a assistir alguma coisa? Opa, porra, eu vi só a primeira 1h30. Mas, caraca, tô absurdado, tô surtado com esse... Sem spoilers, conta um pouquinho, eu não tive tempo de ver ainda, tô desesperado. Cara, a premissa é o seguinte, tipo, 2 de janeiro de... não vou lembrar o ano, 69 talvez, e os caras falam assim, olha, a gente vai fazer um especial de TV dos Beatles com músicas inéditas. A gente separou aqui um galpão, né, de um estúdio para você, e vocês têm 14 dias para compor as músicas e pensar como vai ser esse show que virou o Let It Be. Então, o spoiler vai virar o Let It Be. E por ser o Let It Be, que foi o último disco dos Beatles, já tá claro ali
que eles já sabiam, alguns não admitiam, mas assim, era o fim dos Beatles. Eles estavam ali, acabou, é isso, é a nossa despedida, é o nosso grande negócio, não sei o que, tarará. E tem o negócio do processo criativo, que é você criar o disco Let It Be em 14 dias e decidir o show. Não sabia nem onde vai ser o show. O diretor queria que fosse num anfiteatro no Marrocos, entendeu? Ou na Líbia, sei lá, ali. E toda essa discussão, e aí o John Lennon chega atrasado, e o Paul é o cara da disciplina. Galera, não dá pra gente ficar fazendo jam session aqui, ver o que sai, tem que ser mais disciplinado, não sei o que lá. E você vê aquela música que você conhece, e você vê ela nascendo, e você vê que ela nasceu bem diferente, e a vontade de dizer, não, amigo, pra que esse backing vocal? Não, porque você sabe o produto final, né? Como eles estavam ensaiando, é todo microfonado, então qualquer conversinha, você ouve que as pessoas estão falando. Então, inclusive, uma coisa que ele fala assim, tem hora que a gente tem o áudio, mas não tem a imagem. Então, eu vou pegar imagens que mais ou menos representam, tanto, sei lá, Paul conversando com o John. Ele pega outra imagem do Paul conversando com o John, você vê que a boca não encaixa, mas você tá ouvindo o que eles estão falando. E é a musiquinha na parede, assim. E eu tô surtado, já prometi para mim mesmo, pro público, que a minha próxima newsletter vai ser sobre isso. E muito esse foco de processo criativo, assim, a disciplina do Paul versus o caos do John, assim, e como um não vive sem o outro, e, cara... E, Cris, em qual aspecto o podcast se encaixa hoje no Brasil, né? Tem bastante opção, futebol, história, autoajuda, games, infinitos. O Brasil é um grande produtor e consumidor. Cara, o primeiro jeito de você olhar podcast é esse que a gente já falou do horário nobre, do corpo ocupadamente ociosa. Então, nesse momento, ele não concorre com ninguém. O áudio, né? A gente falou de audiolivro, até música, se for o caso. Sim, mas ele não compete com ninguém. Então, tem o velho chavão, né? De que a Netflix, na verdade, ela concorre com o PlayStation e concorre com o livro e tal, né? O áudio, ele tem esse lugar só dele. E, de novo, você pode virar e falar assim, agora eu vou sentar e vou ouvir. Tem muita gente que faz isso. Agora eu vou sentar e vou ouvir esse podcast aqui, tá tudo certo, mas o áudio ocupa esse espaço. E a outra coisa que a gente chama na Ampere de a vocação do áudio, que é a conexão emocional, né? Essa coisa que eu boto na conta do fone de ouvido, que você está ouvindo agora aqui com a gente fazendo alguma dessas coisas, e a TV, o vídeo, ele quer coisas acontecendo. Desde o documentário de 9 horas dos Beatles até o vídeo do TikTok, você precisa de coisas acontecendo. Você precisa do e agora, e agora, e agora. E o exemplo que eu sempre dou é o MasterChef, tecnicamente um programa de culinária, mas não é. Se você tem menos ingredientes, menos tempo, com a pressão, não sei o que lá, a comida é só uma desculpa. E eu adoro o MasterChef. Que isso? E agora? Nossa, caiu, queimou a comida, derramou o ingrediente e tal. O vídeo quer coisas acontecendo. Isso não é o segredo do áudio. O segredo do áudio é a conexão emocional. É na hora que a gente está falando da nossa viagem ou do café da manhã com os filhos e tal, quem está ouvindo tá conversando com a gente sem a gente estar ouvindo e falando assim, caramba, eu também. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu falo que o maior elogio que eu recebo como podcaster é a pessoa ver e falar assim, você é um amigo que eu nunca encontrei pessoalmente. Para você sentir que você é da galera, que você tá na mesa do Braincast, que você conhece, né? Você falou da Airfryer, você abriu o programa falando da Airfryer. Eu entrei uma vez para fazer uma reunião, aí um cara levantou a mão e falou assim, quando você voltar lá, passa aqui que eu comprei essa porcaria dessa Airfryer e eu quero que você me dê dicas e tal. É isso, é você fazer parte daquela galerinha. Comunidade, uma palavra muito forte em podcast, seja o formato que for. Meu podcast é um monólogo, esse aqui é entrevista, tem mesa cast, tem ficção, tá? Mas é na hora que essa conexão emocional acontece é que o podcast brilha. Então, por exemplo, tem um novo, entre aspas, gênero de podcast que tá bombando, que é o de fofoca. Eu vou te contar fofoca de famoso ou fofoca de anônimo. Eu vou te contar que a minha vizinha fez... Cara, isso para mim é o suco do podcast, é maravilhoso, que isso é o áudio, a conversa, a gente tá conversando. É o papinho da padaria, nessa hora do que cafezinho. Papinho da padaria, é isso, entendeu? Você vai chegar lá e você vai saber o que tá acontecendo. Então, e é isso que me interessa, é isso que me atrai. O podcast tem uma outra coisa também muito boa, provavelmente consequência disso. Eu trabalhei 5 anos no Facebook enchendo o saco dos meus clientes de que eles tinham que entregar mensagem de 3 a 6 segundos, porque o dedinho nervoso ali do feed, né? Próximo post, próximo... Cara, se você não entregar a tua história em 6 segundos, você perdeu. E aí eu saí do Facebook em 2018, fui fazer o Boa Noite Internet, o primeiro Boa Noite Internet tem ali, sei lá, 15 minutos de duração. E eu enrolei, eu escrevi o roteiro enrolando. Não, eu já dei o recado que eu queria dar. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho no tempo, contextualizar, escrever, botar uma piadinha, isso aqui. E porque eu tinha esse cacoete de Twitter e de Facebook de entregar
Cara, na época o Twitter era 140 caracteres, eu tenho que contar. E aí outra crítica que eu tenho ao Twitter, que não existe profundidade. O podcast existe profundidade. E aí o maior feedback que eu recebi foi, eu quero mais, 15 minutos é pouco. Eu queria ouvir essa mesma história com 1 hora de duração. As pessoas estão dispostas a dar 1 hora, 3 horas do tempo delas. Se você tem uma boa história para contar, se você sabe contar bem a história, elas estão dispostas a te dar esse tempo. E é isso que eu adoro no podcast. Eu vou conseguir me aprofundar, eu vou conseguir fazer uma pesquisa, eu vou conseguir divagar. A galera elogia do Boa Noite Internet, diz, cara, você sai do assunto e eu não entendo por que você está falando daquilo e de repente encaixa. Porque é isso, é a oportunidade que eu tenho de falar. Cara, certa vez estava eu andando e não sei o quê, entendeu? E encontrei o Ita ali. É isso, entendeu? Então, assim, no TikTok, no Reels, no Twitter, no YouTube, ou o YouTube quer vídeo de 45 minutos ou quer vídeo de 3 minutos. Então, assim, e essa conexão emocional, a gente tentar falar não é fácil, prender a atenção das pessoas, e eu acho que é por isso tudo que o brasileiro adora podcast, que nem você falou, é um dos maiores mercados do mundo do Spotify em podcast, porque a gente adora essa conexão emocional, a gente adora se sentir parte da galera, e assim, hoje, a gente já tá fazendo vídeo, que agora tem essa coisa, podcast tem que ter vídeo, enfim, beleza, job é job, mas é por isso que a gente é apaixonado pelo áudio como ferramenta de contar a história. É louco isso, né? Tipo, um exemplo rapidinho, cara, que eu vejo que eu não sou muito ligado em futebol, mas tem os moleques lá do Podpah. Cara, são, sei lá quantos, 20 e poucos anos falando de futebol, eles levam jogadores campeões do mundo, tem bilhões de curtidas, assim, né, cara? Tipo, eles falam diretamente. Quebrou um pouco isso, né? Antes na TV, o apresentador pra falar, tudo bonitinho. Não, aí tem a fofoca, cara. Eles entram muito com a fofoca do futebol. Por que o Ronaldo passou mal, né? Por que o Denilson errou aquele gol do não sei quando, em 92, do Campeonato Paulista? Eu acho sensacional, cara, porque eles falam pra todo mundo, sabe? Tipo, foi um... E eu começo a escutar sobre futebol, sendo que, assim, eu sou zero interesse no futebol geral. É isso, um ótimo exemplo. Porque o futebol é só uma desculpa para você se conectar emocionalmente com aquelas pessoas que estão ali. É isso aí. Total. Cara, Cris, o programa tem uma playlist no Spotify chamada Projeto Break, onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. Qual som que não pode faltar para você e por quê? Cara, tem quando vocês me mandaram essa pergunta, eu tô dizendo, porque assim, a resposta é um cara que eu descobri, um cara que tá na estrada há muito tempo, que eu só fui descobrir, tipo, sei lá, em 2019, que é o Jorge Drexler, uruguaio, que mora na Espanha, e a música Las Transeuntes, que também é velhona. E eu descobri o trabalho dele, aquelas coisas meio ateus expliquem essas, assim, ele começou a aparecer de vários lugares nos meus feeds, e ele apareceu no Tiny Desk da NPR, no meu YouTube. Esse programa é sensacional. Sim, eu nunca tinha ouvido nada dele, parei para assistir, que o cara vendeu muito bem. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Ele nem toca as transeuntes no Tiny Desk, eu fui ouvir, aí, né, This Is Jorge Drexler no Spotify e tal. E essa música é o meu... Eu brinquei que o Star Wars lá aperte esse botão em caso de emergência. O Las Transeuntes eu quebro esse botão quando eu quero ficar bem. Assim, né? Quando eu quero ficar feliz, eu boto essa música, ela tem uma sonoridade boa. E uma música alegrinha, o cara tá olhando, né, da varanda, as transeuntes passando, e bonitas e tal, e faceiras, e não sei se ele seria cancelado hoje por sexualizar as transeuntes, mas enfim. E essa música, ela marcou uma época bem legal de 2019, que foi quando eu fui para Blumenau fazer o TEDx Blumenau. Eu tinha esse sonho de fazer um TEDx, fui lá, fiz um episódio do Boa Noite Internet ao vivo, loucura que eu fiz, que eu fazia um podcast sem editar, eu tinha que ler no tempo certinho para caber na trilha sonora, e enfim, mas foi animal, funcionou, e a galera de Blumenau incrível, e eu ficava andando de novo. Aí a gente falou, o que você gosta de fazer? Eu ficava andando pelo centro de Blumenau ali, e ouvindo essa playlist e outras. Eu montei uma playlistzinha de músicas latinas parecidas com essa, Monsenhor Periné e tal, e Las Transeuntes, se não foi a música mais ouvida do ano, tava ali, e eu adoro. Mas aí eu tava zoando, que assim, quando mandaram essa pergunta, eu falei, cara, tirando uma onda aqui que eu ouço música latino-americana, uruguai, e o que eu tô ouvindo aqui é Roxette e não sei o que, assim. Cara, pô, a gente conversou super aqui, brigadão. Valeu, é nóis. Pessoal, sigam, curtam e comentem nas páginas do Projeto Break no Instagram, YouTube, Spotify. Até a próxima.